Bom, nós vamos começar com a Aniara do Diese. A Aniara tem, ela e o Tomás, e eu tenho que explicar que nós deveríamos ter aqui a presença do Tomás, que é quem está sempre assessorando o Sindicato dos Químicos do ABC, e é ele que tem dado suporte nas negociações entre os sindicatos químicos e o sindicato patronal, e que colocou já no contrato, no acordo coletivo, essa cláusula referente à nanotecnologia. Pelas coincidências da vida, o Tomás não pode estar aqui hoje porque está, neste momento, fazendo a negociação referente a este ano, de 2013, com a Confederação Patronal, a respeito da cláusula de nanotecnologia. Portanto, essa é a razão que o Tomás não está aqui. Está aqui a Ana, que tem trabalhado conosco, tem trabalhado com o Tomás, sobre esse e outros aspectos relativos à nanotecnologia, assim como o Altair, de modo que a equipe do DIES está presente, e a Ana, então, vai começar a falar aqui nessa atividade de hoje sobre nano e o mundo do trabalho. Você vai pôr todo mundo aqui? Não? Oi? Não vai apresentar todo mundo? Tá bom. Bom, gente, então, bom dia. Apesar da chuva, estamos todos aqui, né? E como o Paulo já explicou, essa apresentação estava suposta de ser feita pelo Tomás, eu ia também estar aqui, mas não foi possível. E por uma razão super importante, que ao mesmo tempo que nós estamos aqui discutindo essa questão, está acontecendo uma negociação capital-trabalho, nesse momento, né, justamente em relação ao tema que a gente está tratando aqui. A gente pode até fazer uma força espiritual aí para mandar bons fluidos para essa negociação sair boa. Bom, você ia abaixo para mim? Bom, nossa mesa é sobre nanotecnologias e o mundo do trabalho. A gente está aqui com o pessoal da Força Sindical, a gente está aqui com o pessoal do IEP, e estamos esperando mais alguns componentes. O que é importante a gente lembrar, se a gente está pensando em nanotecnologias e mundo do trabalho, é que a gente está numa situação no Brasil de capitalismo dependente. Então, essa situação já nos leva a uma série de dependências em relação ao que está acontecendo no mundo desenvolvido. Então, não somos nós que estamos à frente de todas essas novas tecnologias, de todas essas nanotecnologias, mas a gente vai no roldão de toda essa revolução que alguns consideram, inclusive, uma nova revolução industrial, uma nova revolução tecnológica. O certo é que, no Brasil, a gente tem pelo menos 150 empresas trabalhando sistematicamente com produtos nanoestruturados. A gente não vai se deter aqui do que é nanotecnologia, porque a gente já está num percurso que já começou desde segunda-feira, né? Agora, onde aparece a questão, inclusive, de financiamento é importante, né? Como a gente estava discutindo aqui mais cedo, porque essas indústrias, no Brasil, elas não estão sozinhas, assim como elas não estão no exterior. Então, os setores acadêmicos, ou seja, as universidades e as universidades públicas, elas estão em conjunto fazendo pesquisas de ponta. E essas pesquisas de ponta, não é que a gente se aproprie como sociedade. O mundo acadêmico e o mundo das empresas, ou seja, o mundo do capital, é que se apropria diretamente disso. E nós estamos numa frente de tentar entrar nessa jogada e questionar, e discutir, e fazer uma crítica. As principais setores de atividade onde as nanotecnologias estão presentes, justamente são as indústrias químicas, desde petróleo, a questão das petroquímicas, cosméticos, os remédios, né? E as metalúrgicas.
e também na construção civil. Quer dizer, quando a gente muitas vezes compra uma tinta e o vendedor fala lá para a gente, olha, essa tinta seca logo, né? Provavelmente ela tem um produto nano lá. E a gente usa, acha ótimo, maravilhoso, mas quais são as consequências da gente usar isso? Aí a gente compra uma máquina de lavar, que está lá na indústria metalúrgica, né? Então fala lá, olha, você põe a roupa e tem uma nanoprata, a roupa vai sair limpinha. O que acontece? A gente fica feliz, fala, agora a nossa família está protegida. Mas chega lá, a gente tem todo um problema, mesmo de contaminação, não só das pessoas, como do ambiente, em relação à tal da nanoprata que está lá dentro da máquina de lavar que a gente comprou e ficou feliz da vida. E na construção civil a mesma coisa, porque quando se vai fazer tipo um revestimento, então o revestimento, quando a gente vai fazer uma laje, né? Então demora pacas para secar. E aí, ainda com as temperaturas nossas aí, verão e chuva, tal, o pedreiro olha para a gente e fala assim, isso aqui dá 2 meses para poder colocar outra coisa em cima. Se você junta naquela massa um outro produto, aquilo ali seca rápido, você consegue fazer num tempo menor, e a gente nem pensa as consequências disso, não só para a gente que está ali, com o trabalhador que está aplicando aquilo, para o meio ambiente, todo esse tipo de coisa. E esse mercado mundial, ele está sempre crescendo, e principalmente 3 espaços, esse crescimento é maior e esse desenvolvimento é maior. Então a gente tem sempre os Estados Unidos na frente, Japão, a União Europeia e a Coreia do Sul. Então, num momento em que as corporações transnacionais, as multinacionais, como a gente fala muito, né, elas estão à frente e têm uns rendimentos superiores, inclusive, a várias nações do mundo, como que a gente pode pensar em questionar, em intervir, e ter um olhar crítico, em ter vários princípios de precaução, e pensar como é que a gente pode se garantir em termos de regulamentação, em termos de controle social. E aí a nossa pergunta é mais dirigida, claro, para a nossa área onde a gente pode atuar mais. Então, nós, politicamente, o nosso Estado brasileiro, ele tem condições, ele pode, ele quer fazer uma regulamentação e pensar os impactos tanto dos processos quanto dos produtos que estão envolvendo nanotecnologias. E nós, o que a gente pode fazer? E os trabalhadores, mais diretamente? Em relação ao movimento sindical brasileiro, então, só lembrando, né, eu trabalho no DIEESE. O DIEESE é uma entidade sindical criada pelo movimento sindical brasileiro em 1955. Então, a gente já está ficando velhinho, né? Nós vamos estar aí próximo dos 60 anos, rapidinho. E o DIEESE, portanto, dele participam hoje as 8 centrais sindicais que estão existindo no Brasil, e a gente tem mais de 600 sindicatos de trabalhadores filiados. A gente tem essa questão de nanotecnologia, que a gente está acompanhando todo esse grupo de trabalho interdisciplinar e interinstitucional, com o Fundacentro, com o Renanossoma, com o IEP, com vários sindicatos, etc., há muito tempo. E a gente teve, justamente na Jornada pelo Desenvolvimento, com distribuição de renda e valorização do trabalho, as centrais, de uma forma conjunta, assim como foi a luta pelo salário mínimo, pela valorização do salário mínimo que está acontecendo, como está acontecendo a luta pela redução da jornada de trabalho. Então, tem toda uma discussão de que desenvolvimento a gente quer. E elaborou, então, o movimento sindical brasileiro essa agenda dos trabalhadores pelo desenvolvimento, que, em primeiro lugar, ela foi lançada em abril de 2007. E, mais tarde, em 2010,
teve a Conclate no Pacaembu, não sei se vocês lembram, e na Conclate, de novo, essa agenda ela foi reafirmada. E ela é ainda o documento principal em relação ao desenvolvimento que o movimento sindical está perseguindo em todas as suas etapas. E nessa agenda, o que se compreende por desenvolvimento? Então, se compreende um processo pelo qual cabe aos atores sociais, todos nós, portanto, escolherem o caminho para que seja alcançado o bem-estar comum, sendo sustentável do ponto de vista ambiental, respeitando a diversidade social, política e cultural. Então, subordinar os meios aos fins. E como tendo por fundamento a promoção do trabalho decente, o que inclui a negociação coletiva. O Brasil também está numa agenda do trabalho decente, que essa agenda do trabalho decente ela tem 4 pilares. O primeiro são os direitos fundamentais do trabalho. Então, a questão da não discriminação, a questão da possibilidade das pessoas se associarem, do sindicato ser respeitado, do sindicato poder entrar justamente dentro dos estabelecimentos. Está a questão do trabalho seguro, ou seja, feito em condições de segurança, ou seja que a saúde esteja preservada, né? Tem a questão do diálogo social e tem todas essas questões voltadas a um trabalho que seja valorizado e que seja uma remuneração digna e que seja em condições dignas de trabalho. Quer dizer, se a gente for pensar uma situação de um trabalho também com nanotecnologia, seja numa pesquisa de ponta. A gente tem um pesquisador, que até a Ana, que me precedeu, ela estava contando a história, né? Quer dizer, as pessoas não estão pensando nas consequências do trabalho que elas têm. Muitas vezes, quando a gente vai visitar alguns laboratórios, você tem que as pessoas ali estão maravilhadas com o que elas estão produzindo, mas elas não estão pensando com a exposição que elas estão tendo àqueles produtos, elas não estão pensando para que vai ser dirigido aquele produto, como é que vai ser apropriado. Então, às vezes a gente até fica assim, sempre maravilhado com as coisas e não pensa as consequências. E nós, cientistas sociais, esqueci de dizer, eu sou cientista social, né? O Tomás é economista. Então, a gente está sempre com aquelas perguntas incômodas. Elas são importantes, mas elas não deixam de ser incômodas. É como se estivesse numa festa e fala, mas vai servir... por que não serve suco e por que a gente está servindo refrigerante? Né? Então, tem muita festa das minhas netas, a gente está lá, e aí tem sempre alguma mãe, um pai, assim, mais consciente de tudo, da alimentação saudável, e aí você pensa, bom, mas por que mesmo que eu comprei Coca-Cola, Guaraná, não sei o quê? Podia ter feito a festa com suco, né? Com suco natural. Então, a gente tem sempre alguém que está fazendo aquela perguntinha que é importante, mas que desestabiliza, como a Ana aqui estava colocando. A gente também tem, dentro do movimento sindical brasileiro, a nossa participação no RenanoSoma, que vocês estão conhecendo bastante. Então, são centrais sindicais, são sindicatos, tem o DIESE, tem o DIESAT, outras entidades que também vão participando da rede e vão trazendo para essa discussão os interesses dos trabalhadores. Esse GT também, nanotecnologias e os riscos à saúde dos trabalhadores, que a gente tem feito várias atividades em conjunto, inclusive a produção das histórias em quadrinhos, também estão aí, né? E o Fórum Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, das centrais sindicais, que está se reunindo desde 2010, ele também é uma porta aberta para discutir essas questões lá dentro, né? Em relação ao modelo de desenvolvimento que se quer, e aí a gente está fazendo um diálogo com as nanotecnologias e o desenvolvimento de tudo isso, né? Então, a gente precisa de um modelo de desenvolvimento que gere mais e melhores empregos. Então, não basta a gente, como consumidor,
está lá na ponta comprando o nosso bronzeador na farmácia, ou aquele remédio de ponta. Interessa a gente saber qual foi a condição de trabalho dos trabalhadores que produziram aquele produto. É uma responsabilidade nossa conjunta. E quanto eles receberam para produzir aquele produto que vai ter um valor maior no mercado, vai ter um preço maior, e que vão dizer, olha, isso daqui, ó, você pode escolher esse bronzeador aqui tradicional, e esse daqui da Natura, da sei lá, né, qual, né, que tem um componente nano, mas ele é mais caro. E você fala, qual será que eu levo? Né? E o trabalhador, ele recebeu por isso? E a gente vai pensando na cadeia, né? Então, o que aconteceu com aquele trabalhador que estava exposto àquele elemento nano? Será que ele sabia? Qual é o efeito disso na vida dele? Ele levou para casa esse componente? O que está acontecendo com a família dele, com a saúde dele? Né? A gente, às vezes, a gente não faz essas perguntas. A questão também de que sempre a introdução de novas tecnologias significa que alguém vai ficando defasado. Ou vai ficando ignorante ou vai ficando defasado. Né? E nessa medida, ou a gente está trabalhando com coisas que a gente não tem o domínio, ou então a gente é tirado de fora do mercado. Ou seja, a gente está no mercado de trabalho naquela condição de desempregado. Então, sempre a gente tem que pensar também no quanto é preciso uma requalificação de trabalhadores. E que esses ganhos das indústrias, que eles sejam realmente repassados para quem está trabalhando, né? Quem está produzindo efetivamente. A outra questão, então, nessas mesas de negociação que acontecem com as categorias organizadas, então, que essas questões da nanotecnologia, que elas estejam presentes, inclusive nas negociações coletivas, como a gente deu exemplo hoje aqui do Tomás. Né? Então, a cláusula sobre direito à informação da introdução de nanotecnologia e de suas aplicações no ambiente de trabalho, na proteção ambiental, na saúde dos trabalhadores, inclusive responsabilizando as empresas, que isso, inclusive, faz parte da nossa legislação trabalhista, né? Sobre os impactos dessas nanotecnologias nos trabalhadores, além de prever processos de requalificação. Agora, a gente tem algumas experiências de negociações coletivas que foram vitoriosas e outras que estão em curso. Então, por exemplo, do ramo químico da CUT e na Força Sindical do Estado de São Paulo, a gente teve a ideia de colocar na convenção coletiva, negociada com 14 representações patronais da indústria química de São Paulo. O primeiro momento foi outubro de 2008. Não passou. Tá? Então, e o foco sempre é qual que é a ação sindical no local de trabalho. Aí, a representação patronal, ela alegou que, por conhecimento sobre o tema, que ela não aceitou a proposta, que isso era muito pouca empresa. E vocês viram lá, que a gente já falou que 150 é garantido, mas que a gente sabe que tem mais. Então, se incluiu esse tema como recomendação para as CIPAs abordarem com os trabalhadores nas semanas internas de prevenção de acidentes, nas CIPATs. E o Sindusfarma aceitou a inclusão de uma cláusula específica após 3 anos de negociação. Então, é uma vitória? Mas demora. E está ali ainda. Né? Então, em abril de 2012, essa cláusula entrou. Ela ficou assim: a empresa garantirá que os membros da CIPA e do SESMIT sejam informados quando a utilização de nanotecnologia no processo industrial. A CIPA, o SESMIT e os trabalhadores terão ainda acesso à informação sobre riscos existentes à sua saúde e as medidas de proteção a adotar. Assim que ficou. Você muda, por favor? Agora, gente, o Luizinho que está aqui, ele vai contar melhor ainda, mas a gente está
numa negociação dos metalúrgicos de São Paulo, que são da Força Sindical, de incluíram na pauta da negociação coletiva essas cláusulas sobre direito à informação de manuseio de produtos nanoestruturados. A proposta foi assim: as empresas deverão informar aos trabalhadores, à CIPA e ao sindicato, quanto ao uso de nanotecnologia nos processos industriais, consequentemente informando riscos à saúde e as medidas de proteção necessárias. Então, a situação atual é que é uma negociação que está em curso e o Luizinho pode nos contar melhor. E, finalmente, o que a gente pensa em termos de próximos passos, com o nosso futuro aí próximo, né? Uma é a questão de vincular financiamento público e privado para pesquisas em nanotecnologia, sempre pensando a proteção à saúde, a proteção à segurança dos pesquisadores, dos trabalhadores, dos consumidores e do meio ambiente. Em segundo, a gente mesmo produzir e difundir informações sobre os riscos que a gente está correndo. Riscos éticos, riscos sociais, ambientais, e sempre visando o debate com um público não especialista. Eu não sou especialista em nano, não adianta eu entrar num laboratório, mas as questões voltadas ao controle social, à regulamentação, fazem parte de mim até como cientista social. E como se eu fosse consumidora também. Eu estaria aí, porque é uma questão política. E um exemplo seria uma formação sindical, por exemplo, usando efetivamente as histórias em quadrinhos. Reforçar essa coisa tão difícil, que é o princípio da precaução. Se a gente não tem certeza, por que a gente usa? E isso é muito difícil a gente convencer, né? Porque muitas vezes o produto se apresenta com tantas qualidades, com tantas possibilidades, que a gente fala, vou pensar nisso depois, né? Isso daí não está aprovado, né? Então, é uma questão difícil até para a gente se convencer. E, por último, a gente conseguir desenvolver elementos regulatórios mínimos que orientem, então, a gestão segura das nanotecnologias, dos nanomateriais manufaturados, com a participação dos trabalhadores, dos sindicatos, das empresas, das universidades, das organizações da sociedade civil, que pesquisam e atuam com tudo isso. Então, a gente deixa aqui o nosso obrigado. O Tomás, que começou a fazer essa apresentação, eu terminei, eu nem mostrei para ele as coisas que eu incluí, entendeu? Depois ele fica sabendo por vocês. E o nosso e-mail está lá, né? É aneiara@diese.org.br, ou o do Tomás, tomás@diese.org.br. Obrigada, gente. Ok, Ana. Eu gostaria de ressaltar que vocês receberam novamente uma folha aí da Fundacentro, para fazer a avaliação. Então, eu gostaria que ao final dessa nossa atividade vocês preenchessem isso e nos devolvessem. Agora, então, vamos ouvir o Luizinho, não é? Assim conhecido, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, com quem nós temos também trabalhado ultimamente, tem feito várias atividades e vai aqui apresentar para a gente. Um bom dia aí a todas e a todos. Eu só queria fazer uma correção, que está no documento aí, a apresentação, é Luiz Carlos de Oliveira, né, conhecido como Luizinho. Eu sou estou representando a Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos, ligada à Força Sindical. A CUT é o companheiro Mauro que representa. Só a correção para fazer aí, para que a gente possa. Vamos seguir lá do segundo em diante ali. Tá. Tá claro demais. Bom, mas aqui o que eu vou fazer para vocês é só
um histórico e uma apresentação do que é o sindicato, né, do que a gente representa. Como trabalhador metalúrgico, como sindicato dos metalúrgicos, nós representamos, aqui em São Paulo, representamos 250 mil trabalhadores. 250 mil trabalhadores, onde tem na base 11.700 empresas, aqui na base de São Paulo. Então, em 1986, nós criamos o primeiro departamento de saúde do trabalhador. Vê que é recente, não é tão distante essa criação. E já no ano seguinte, nós fizemos o primeiro encontro, que nós chamamos de encontro de cipeiros, que é o INCIMESP. Esse encontro ele é importante para a gente debater, inclusive a gente tem debatido esse assunto de nanotecnologia com esses cipeiros. Por favor. Então, na década de 90, só como histórico também, então o sindicato desenvolveu apoio, junto com o apoio da Fundacentro, nós desenvolvemos o que nós chamamos, era um projeto de máquina risco zero. Esse projeto foi premiado, inclusive, a nível internacional, de proteção, e daí virou em São Paulo, foi criada uma CPN, inclusive, onde nós viemos discutindo proteção de máquina. E lá em 2004, nós mandamos um projeto junto à CTPP, que inclusive eu faço parte, que é do Ministério do Trabalho, onde discute as NRs. E lá nós conseguimos implementar a discussão sobre o trabalho em máquinas, que é a NR12, que resultou na NR12. Inclusive, essa norma, essa NR12, ela foi conseguida através da negociação, começou lá naquela época com negociações tripartites, ela virou uma CPN em São Paulo, nós discutimos em São Paulo, só não entrou a Anfávia, e a maioria, o restante dos sindicatos patronais, quase todos, fizeram essa discussão, e foi para Brasília e se montou o GT para discutir a NR12. Ficamos vários anos discutindo, foi implantado a NR12 e hoje o patronato, inclusive a Firjan, chamou o ministro lá no Rio e está pedindo o cancelamento da NR12. É uma coisa que a gente tem que, inclusive, denunciar essa questão, porque eles participaram da negociação e agora estão querendo passar a perna. Eu estou dizendo isso para que a gente comece a ver as dificuldades que tem nas novas tecnologias. Então, para ver. Então, realizamos o primeiro fórum esse fórum técnico de debates também é desenvolvido com os técnicos de segurança, e nós fizemos justamente para levantar e ajudar a discutir os problemas, e a levantar os problemas da base. Então, envolvimento com a temática, envolvimento dos sindicatos metalúrgicos com a nanotecnologia. Praticamente a gente não tinha nenhuma, quer dizer, nós ficamos todo o tempo discutindo proteção de máquinas, ambiente de trabalho. O mais próximo, talvez, dessa questão era das galvânicas, que a gente, inclusive na CPN também foi feito. A CPN discutia ambientes, proteção de prensas, injetoras e ambientes galvânicos. Então, talvez o mais próximo que a gente pudesse ter chegado da Nano era isso. Então, a gente não tinha discutido, mas com a influência da Fundacentro, que nos procurou, inclusive, a Arlene, né, que está aqui, nós começamos a discutir e praticamente a gente entendeu que era importante realmente os metalúrgicos entrar nessa discussão. E daí em diante nós começamos a desenvolver algum trabalho, né? E identificar a avaliação, avaliar os impactos da nanotecnologia sobre a saúde dos trabalhadores, meio ambiente, e propor possíveis medidas. Então, ações que nós já fizemos daí em diante, e que é pouco tempo também, né? Acho que não tem um ano e pouco que nós começamos a fazer esse trabalho. Então, investigar os ramos metalúrgicos que utilizam componentes, materiais, processos. Nós fomos tentar verificar, e vocês sabem muito bem que as empresas, elas escondem, elas não estão declarando, então é uma dificuldade danada. Investigar o nível de conhecimento dos trabalhadores. Vocês vão ver na frente que nós fizemos um trabalho junto com a Fundacentro para tentar fazer com que os trabalhadores pudessem falar sobre isso e tentar descobrir se tinha alguma informação. E nós percebemos, vocês vão ver para frente, que não tem muito pouca informação.
propor e implementar campanhas de esclarecimento sobre o tema. E aí a gente vai acelerar essa questão. Negociar junto aos empresários mecanismo, que essa que a Arline, a Niara colocou, de que a gente já está tentando colocar na nossa convenção coletiva, que está sendo negociada agora, e que até o começo de novembro ela tem que ser fechada, tem lá uma pauta de reivindicações, e na pauta tem aquela cláusula que a Arline falou, que a Niara falou, e que, inclusive, hoje, o único sindicato que tem parece que é o farmacêutico, da indústria farmacêutica, parece que já tem essa cláusula. E aí a gente tem colocado. Além disso, da questão da normatização e de criar mecanismos de informação, divulgação e tal, na CTPP, nesses últimos dias, eu já também coloquei o pedido, inclusive, para que a Fundacentro pudesse estar indo lá para falar sobre a nanotecnologia e a gente começar a pensar na normatização. Posso garantir que os empresários não gostou muito, não. Inclusive, estava lá a presidente da Fundacentro e ela ouviu essa minha proposta, de que a gente deve começar a discutir isso lá. Além disso, nós tivemos também, vocês vão ver aí para frente, que nós tivemos na OIT, na última conferência da OIT em junho, e nessa conferência tem lá sobre o desenvolvimento sustentável. Tinha uma parte que eles dividem em cada tema, e numa das discussões falava sobre desenvolvimento sustentável e tinha a questão das novas tecnologias. E não falava nada sobre nanotecnologia. É lógico que lá é muito difícil a gente tentar mudar o que tem ou até acrescentar, mas eu deixei lá registrado a proposta de que tem que se discutir a nano. E várias vezes eu me manifestava e tentava exigir e cobrava de que não tinha entrado e como que ia entrar. A gente fez um barulho em cima do tema nanotecnologia. Por quê? Porque é importante que a nível internacional, né, e a OIT comece a discutir isso. Porque se a OIT colocar, aí os países vão começar a colocar também. Produção de material introdutório, né, visando. Então, esse é a produção da história em quadrinho. Então, lá no início nós fizemos, vocês vão ver aquilo que eu falei, fizemos um materialzinho, um pequeno material para saber dos trabalhadores e para dar uma pequena informação e para tentar colher num encontro que nós iríamos fazer também com os cipeiros. Nós fizemos um pequeno material que era uma tirinha de história em quadrinhos e agora estamos preparando e estamos junto com a Fundacentro. E a Fundacentro está desenvolvendo isso. Um material que vai ser uma história em quadrinhos específica para os metalúrgicos. E nós estamos participando e vamos ajudar. Então, fizemos de lá para cá 8 reuniões, visita à fábrica foi feita com o pessoal da CUT, né? Uma nós não fizemos, porque não encontramos empresas. Oficinas sobre nanotecnologia, fizemos 4 oficinas, programas médios. Essas oficinas são com trabalhadores, viu? Trabalhadores, cipeiros, e debates, seminários 3. Inclusive, nós fizemos aqui junto na rádio, né, da Renomossoma, né? Tivemos aqui também. Então, eventos. Participação no Fórum Mundial em Tunis. Aí, essa participação nós fizemos a nível de internet. O Paulo Martins esteve lá e nós fizemos um link e conseguimos colocar alguns trabalhadores lá do nosso sindicato, fazendo perguntas, discutindo com o Paulo sobre o tema. Seminário sobre nanotecnologia promovido pelo Diese e Fundacentro. Então, esses seminários, todos esses que nós fizemos, nós não fizemos sozinhos. Todos eles nós envolvemos a Fundacentro e o Diese, que vem, o Diese faz a parte da didática, todo aquele trabalho, e a Fundacentro leva as informações sobre a nano. Seminário sobre nanotecnologia, promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em parceria com programas, transmitido pela internet, da Renomossoma, propostas, inclusão lá da OIT, como eu falei, e palestras sobre nanotecnologia na campanha salarial. E essa é onde nós fizemos também alguma coisa para tentar convencer o movimento sindical, inclusive
está a nível de federação, não é nível de sindicato. Quem negocia a convenção coletiva é a Federação dos Trabalhadores. E tem mais de 50 e poucos sindicatos de São Paulo que estão com o tema nanotecnologia. Quer dizer, a gente tem um campo e é muito importante, talvez, quando fala da questão do financiamento ali, que falou, para a gente poder atingir 50 e poucos sindicatos não vai ser fácil. Então, talvez a gente precise de um projeto para poder conversar com cada um desses sindicatos que não estão desenvolvendo. Então, balança resultados da iniciativa proposta. Essa é a história, a tirinha que nós fizemos para que os trabalhadores pudessem, né? Você conhece a nanotecnologia, né? Alguma coisa, e aí é instrumento de coleta de informações. Então, objetivo, identificar a mudança no processo ou na produção, investigar se as mudanças incorporaram alguma nanotecnologia, né? Investigar, então, acho que... Esse aqui foi um seminário que nós fizemos, e ali ó, fizemos uma imagem de um carro. Quando fala aqui da ciência, a ciência social, né, social e a tecnologia social, quer dizer, as nossas atividades, né, também fazem parte. Então, são todas as nossas atividades, tudo que nós já fizemos em termos de saúde e segurança, nós colocamos na imagem desse carro, talvez como a parte da arte de ontem, né, que mostraram no final, a gente tentar ver. Então, o movimento foi esse. Esse é o número, eram todos cipeiros, pessoas, trabalhadores que têm envolvimento na área de saúde e segurança. Essas pessoas são eleitas dentro da fábrica para representar os trabalhadores e defender a questão de saúde e segurança. E eles foram para lá para poder discutir nanotecnologia. Esse evento é um evento do dia 28 de abril, e aí também nós usamos aquele evento no dia 28 de abril, quer dizer, o dia em memória às vítimas de acidente. Nós fomos discutir, quer dizer, o passado, né, a história, o passado, para a gente pensar no futuro. E esse foi o lema, quer dizer, a gente vê o passado e pensar no futuro. E o futuro é a nanotecnologia. E aí como os trabalhadores vão ter que se comportar, como nós vamos nos comportar. E nós vimos aqui, por exemplo, ontem, que tem um engenheiro que é professor, veio de uma montadora, e ele tem uma ideia muito favorável, quer dizer, ele é entusiasmado com essa questão. Como é que nós vamos debater isso? Quer dizer, será que na sociedade vai abrir mão, né, de alguns riscos para poder avançar nessa coisa? E nós podemos correr esse risco? Na nossa história, nós temos, por exemplo, algumas coisas como foi o amianto, o mercúrio, o benzeno, né, vários problemas que nós enfrentamos e que enfrenta até hoje. Por exemplo, o amianto, ele está proibido, de certa forma é proibido, só que nós temos, pelo interesse econômico, as usinas estão funcionando, está lá, tem quase 50 mil trabalhadores ainda trabalhando o amianto, porque o amianto, a crisotila, ela não põe em risco. Foi comprovado, a OIT comprovou, a organização, né, comprovou que ela é cancerígena, mas estão lá. Então, o interesse econômico sempre sobressai. E como que vai ser isso? Com uma tecnologia que ela avança e ela supera a cada momento, de uma hora para outra, como é que vai ser o processo? Porque 50 anos, né, que for, por exemplo, o amianto, lá para os anos 1950, já se comprovava que era cancerígena. Se nós levarmos todo esse tempo em relação à nanotecnologia, pode ter acabado o mundo, né? Se a gente não tomar cuidado. Então a oficina sobre nanotecnologia, Fórum Mundial. Aqui foi as imagens lá do fórum, da discussão com o Paulo. Foi na Fundacentro, levando, daquele encontro que nós fizemos de cipeiros, só essas pessoas, acho que mais ou menos umas 5 dos metalúrgicos de São Paulo e mais umas 4 lá do pessoal da CUT, que tinham alguma coisa, alguma ideia que pudesse a gente tentar
fazer um debate com eles. Então, essas pessoas foram até a Fundacentro para a gente discutir lá sobre a questão da nano. Aqui é lá na OIT, né, naquele fórum, no encontro da OIT que eu falei, né, e, então, são as atividades. Né, o 10º encontro semestre, o 13º semestre, que é aquele que eu já tinha dito, isso foi um outro encontro, além daquele lá do dia 28, nós fizemos um na Praia Grande, onde também a Aniara, né, participou, a Arline teve lá, o Paulo teve lá na Praia Grande, não? A empresa garantirá essa cláusula, né, a proposta da cláusula que nós estamos tentando aprovar na negociação. Não vai ser fácil, a gente sabe que não vai ser fácil, mas está lá a proposta para ser discutida com os empresários. E aí é o que a gente discute. E na última, nós fizemos sexta-feira uma assembleia no sindicato, e eu disse para os trabalhadores, quer dizer, a questão econômica, ela pode ser importante, mas tem as questões sociais, essas cláusulas, elas têm que ser vistas de uma forma muito mais importante, porque ela dá prioridade, né? ela prepara, ela cuida da nossa vida. Então, o econômico mantém, dá sustentação e tal, mas as cláusulas sociais, ela vai garantir a nossa existência. Então, eu acho que pode passar. Enfim, né? Então, essa só um histórico, né, do que a gente vem fazendo, e a gente está preparando, por exemplo, hoje estou cursando aquele curso do DIESE, que é de Ciência do Trabalho. O DIESE inaugurou a escola e eu estou fazendo parte, parece que o Mauro também vai, né, Mauro? Eu estou fazendo parte da primeira turma. E lá a gente tem alguns projetos para começar a desenvolver de pesquisa, né, como parte do curricular. E eu optei pela área de saúde e segurança, que já é o que eu tenho feito no movimento sindical, e eu tenho certeza que eu vou contribuir bastante para o movimento sindical se eu pegar bem essa questão e desenvolver esse trabalho. E no tema de saúde, eu estou propondo a questão da nano. Quer dizer, eu acho que talvez eu consiga, porque mesmo que a gente não consiga levantar muitos dados, porque a dificuldade a gente sabe que vai ser muito, mas nós vamos fazer muita conversa sobre isso. Então, nós vamos conseguir espalhar pelo movimento sindical o debate sobre nanotecnologia e envolver o trabalhador nessa discussão, que é o que a gente entende. Por quê? É importante regular, né? Vai ser importante regular, ter critérios, porque se não regular e não tiver critérios, nós corremos o risco de amargurar no futuro e estar chorando, né, o que poderia ter feito hoje. Então, obrigado, obrigado pela oportunidade, Paulo. Não sei se tem alguma pergunta. Obrigado, Luiz. Bom, nós queremos agradecer o Luiz, daqui do Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Você veja que já tem uma lista grande aí de atividades e que, só para ressaltar, né, uma reunião lá que ele mostrou as fotos aí com os cipeiros, ali tinha por volta mais ou menos coisa de 400 cipeiros lá naquela nossa atividade que eles organizaram. Bom, vamos ouvir então agora o Mauro, né, que é lá da Comissão Nacional dos Metalúrgicos. Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Como já foi dito, meu nome é Mauro, eu sou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também atualmente na Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Represento a CUT em várias NRs, né? NR6, NR12, NR13, 15, que é o tripartismo, né? Na NR17 também já participei em alguns momentos. E eu não trouxe nenhuma apresentação, até porque não existe ainda muito conhecimento na área metalúrgica dos impactos na saúde que vão acontecer durante os próximos anos, né? Nós sabemos que já existe um investimento pesado das montadoras, inclusive do setor de autopeças, né? A área de pintura já tem bastante nanotecnologia embarcada,
na área de motores, desenvolvimento de motores. Hoje eles conseguem eliminar uma série de componentes de motores usando a nanotecnologia. Não sei se alguém fez alguma apresentação sobre isso, né? Aqui, mas as empresas, as montadoras escondem, porque eles falam que é segredo, né? Segredo de e não pode abrir para nós trabalhadores, né? Mas não é verdade isso, né? Está muito por trás disso, a gente sabe o que está acontecendo. Mas a maior dificuldade nossa ainda, gente, é a informação. Esse acho que é o principal desafio que nós vamos enfrentar, né? Porque nossa vida, como o Luizinho acabou de dizer aqui, né? Nós começamos a descobrir que o amianto matava na década de 50. Descobri que o chumbo mata, que o benzeno mata, a sílica. Nós tínhamos uma fábrica em São Bernardo, que vocês conhecem muito bem, que era hoje chama-se Mali, mas era antiga Metal Leve, né? Que no meio da fábrica tinha, a gente chamava fábrica de pó. Ela usa a sílica, e hoje usa a sílica já com nanotecnologia. Você consegue eliminar a bronzina, casquilho, que são componentes de motores hoje, através da utilização da nanotecnologia. Eles usam a sílica para endurecer a camada do metal, para maior resistência ao calor e menor desgaste ao atrito. Então, existia uma fábrica com mais de 2.000 trabalhadores, onde eles ficaram expostos o tempo todo à silicose. Tiveram acesso à sílica e acabaram adquirindo a silicose com o tempo, né, de trabalho. Essa fábrica, felizmente, fechou. Houve muita luta, né, muita ação sindical para que essa fábrica fechasse, e foi terceirizado e foi blindado essas áreas onde ainda se utiliza o processo, né, a sílica. Então, para vocês entenderem um pouco, estou contando um pouco dessa história, né, que a gente vive há décadas, né, onde, quando nós ficamos sabendo que existe uma nova tecnologia, às vezes já é tardia, né, porque demora muitos anos para a gente ter acesso a essas informações. E eu tenho uma grande preocupação, não sou contra quando o Luizinho falou assim, vamos normatizar a questão da nanotecnologia. Não é uma questão de ser contra. Como eu disse, eu participei muito da discussão sobre ergonomia, né, em R17. Do jeito que foi normatizada a ergonomia, ela está trazendo sérios problemas para nós. Então, dependendo da forma que se normatiza, como as máquinas, né, em R12, felizmente nós estamos lá dentro, a gente bate de frente, não deixa os empresários fazer da forma que eles querem, né? Se deixar, fazem, né? Tenta atropelar a gente e fazer do jeito que eles querem. Mas eu estou pegando esses exemplos, companheiros, porque eu citei o exemplo da ergonomia, mas tem outros também, que foi normatizado, e hoje nós temos dificuldade porque as empresas se baseiam em normas, o SESMIT se baseia em normas, e vai controlando nossas vidas dessa forma. A CIPA tem pouco espaço para atuação, existe onde a gente tem uma organização consolidada, né? Onde você tem uma organização local de trabalho já há um certo tempo, os trabalhadores organizados, onde a CIPA consegue debater com os trabalhadores sobre todas as novas tecnologias que existem no ambiente de trabalho e as que estão para vir, se torna mais fácil o trabalho. Mas essa não é a realidade do Brasil. Eu sou da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, convivo no ABC. Nós vivemos num mundo onde você viaja alguns quilômetros já de São Paulo, da nossa base já não tem o mesmo avanço que nós temos. A CIPA, mal você consegue instituir a CIPA no local de trabalho. Você mal consegue eleger um dirigente, né? Não só nós, né? Todos nós temos essa dificuldade, né? Então, esses desafios que eu estou comentando com vocês, é a realidade. Porque as doenças do trabalho, do ambiente de trabalho hoje, um dos principais problemas nossos são os problemas psíquicos, problemas mentais e psíquicos, né? Fora as lerdorte da vida, as lesões por esforço repetitivo, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que vocês estão cansados de conhecer já. Mal conseguimos se livrar do amianto, o chumbo conseguimos se livrar em alguns ambientes, benzeno, aí vem a nanotecnologia. Se nós não temos ainda informação de quanto de tecnologia, de nanotecnologia já existe, né, nos componentes. Dizia-se que há alguns anos, a doutora Arline, que nos municia de informação, tinha 50, 100 produtos, né? Hoje já passa de milhares de produtos aí no mercado, né? De nanotecnologia embarcada. Nós estamos sabendo que vem pneus, que já vem velas, que vem tintas, que vem componentes de motores, componentes de ar-condicionado, tudo com nanotecnologia embarcada. E os impactos que vai trazer? A linha branca,
não sei se está na base da Força Sindical, mas na base da CUT nós temos muitas empresas na área de linha branca, região de São Carlos. Nós estamos com dificuldade para entrar nas fábricas, né, porque eles não querem abrir, falam que é segredo industrial, mas, na verdade, o que está por trás, eu já falei para vocês, são outras questões, né, que o nitrato de prata, né, que está sendo utilizado muito na área de linha branca, e os impactos que vai trazer para a saúde ainda, os estudos ainda são muito pequenos. O Brasil, o Ministério de Ciência e Tecnologia investe pesado em pesquisa, mas nos impactos praticamente não se investe em nada. Pelo menos o conhecimento que nós temos é esse. De que o investimento é pífio perto do investimento que tem aí na área de pesquisa, né, professor? E também, gente, a nanotecnologia, nós realizamos já vários eventos, né, nessa área, principalmente para municiar os companheiros aí a nível nacional. Nós fizemos um seminário ano passado, 2 seminários nós realizamos, onde a doutora Arline participou também, né, com a nossa palestrante lá. E depois nós realizamos uma conferência nacional também do ramo metalúrgico da CUT, para discutir os impactos da nanotecnologia. E o que me espanta é que eu falei para vocês, é que a informação. No setor na região de Manaus, hoje nós temos, acho que logo vai ser o 2º maior sindicato de base metalúrgica da CUT. Já estão chegando mais de 100 mil já metalúrgicos lá na região de Manaus. E perguntamos para eles, o que vocês têm de conhecimento até hoje da utilização da nanotecnologia? Lá o setor 2 rodas, o setor eletroeletrônico, a produção pesada, lá é essa área, né? Automotivo ainda tem pouco, mas 2 rodas também se classifica na área automotiva, né? E vieram pouquíssimas informações. Porque as empresas, quando os trabalhadores vão questionar, alegam que é segredo industrial. Mas componentes e motores já é sabido que existe, no setor de pintura já tem. Eletroeletrônicos, não precisa nem dizer, né, que tudo praticamente que envolve eletroeletrônica já tem a nanotecnologia. E enquanto nós não tivermos conhecimento nem informação suficiente, vai ser difícil nós tomarmos alguma ação. Nós já temos uma ação preventiva, que é procurar, de uma certa forma, tentar negociar, onde tem organização, onde tem a CIPA, onde tem o dirigente sindical presente no local de trabalho, onde tem comissões de fábrica, a gente procura impor, né? Porque, na verdade, tem que se impor. Se não se impor, se não for para enfrentamento e para luta, às vezes até uma luta tem que ser pesada mesmo, né? Não abrem as portas para informação. Por exemplo, aqui em Sorocaba, a doutora Aline esteve com... Eu não pude ir naquele dia, doutora Aline, mas esteve lá com o Mauro, meu xará lá da CNM, né? Nosso assessor lá. A empresa sonegou as informações, né? Não permitiu que entrasse em algumas áreas que tem nanotecnologia, claramente existe, né, ali, mas não deixou a doutora Aline entrar, porque disse que é segredo industrial, né, doutora Aline? Não pode abrir as portas, porque simplesmente é segredo industrial. Nós estamos também agora realizando um seminário dia 23, 24 e 25, onde nós vamos tratar da questão da NR12. Mas nós sabemos que na fabricação de máquinas e componentes também, já existe muita nanotecnologia embarcada. Existe muita eletrônica também, né, nesses equipamentos, não tem como não ter. E acho que é isso, gente. Da nossa parte dos trabalhadores, nós precisamos de mais informações. Nós precisamos de pesquisa, nós temos parceria com as universidades da região, mas a universidade da região investe pouco nisso. Às vezes falta até recurso, né, para que invista em pesquisa, para nos municiar, para que a gente possa ter uma ação preventiva, e antes de acontecer, não como aconteceu com o amianto, com o chumbo e com outros produtos que vieram aí, a nanotecnologia não pegar de surpresa, né? Porque a nanofibra já disse que é 10 vezes mais agressiva do que a fibra do amianto. Então não precisa dizer que vai acontecer, né? E vai ser utilizado em pneus, e em vários outros componentes que a gente está sabendo, e a gente não tem ainda como ter uma ação eficaz. Nós podemos colocar até cláusulas, como o Luizinho sugeriu aqui, em convenções coletivas, nós também temos uma proposta lá, mas isso é pouco perto do perigo que os trabalhadores estão correndo hoje, dos riscos que estão expostos. Já não basta os que estão hoje. Agora vem uma nova carga de produtos aí que vai bombardear o mundo do trabalho e com pouquíssimas informações. Tá bom, gente? Da minha parte era isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Mauro, você citou Manaus, né? E eu gostaria de colocar ao par você da seguinte coisa. Da nossa rede, nós temos um colega
que se chama Adriano Premebida, que é de Manaus. E em Manaus existe uma fundação que se chamava Fundação de Djalma Batista, houve uma mudança de nome, chama Fundação de Proteção da Biodiversidade, perfeito? Amazônica. E ele tem também trabalhado com essas dimensões da nanotecnologia. Então, eu gostaria de colocar que, através dele, quer dizer, nós poderíamos ter uma interação com o sindicato lá dos metalúrgicos de Manaus. Perfeito? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que o escritório do Diese, também tem um escritório do Diese lá em Manaus, em que eu, há tempos, quando estive lá, na época era a Alessandra, fizemos atividade lá, e que também envolveu, naquela época, isso foi 5 anos passados, uma atividade sobre nanotecnologia e também envolveu o Sindicato dos Metalúrgicos lá. Então, o Sindicato Metalúrgico, naquela atividade, naquele tempo, que tinha lá presidente, bom, enfim, era a diretoria naquele tempo. Pois é, então, só para te informar que naquele tempo teve gente do metalúrgico lá. Então, que a gente poderia pensar em, como você se referenciou, que já vai ser o segundo sindicato, que através de vocês nós poderíamos pensar em algumas atividades, ou algumas atividades lá com eles. Tá? Então, fica a seu critério de estabelecer essa ponte, né, com o Jonas. O Neto, comandante Sebastião Neto, que é conhecido, muito bem conhecido da gente, pelos anos de atividade no meio sindical. Então, vamos ouvi-lo agora. Veja que os nossos colegas aqui, ó, Mauro, o Luizinho e a Ana estão aqui ao seu lado para ouvi-lo e questioná-lo. Vamos lá. Conhecido é uma coisa, reconhecido é outra, né? Vamos lá. Bom, salve o Corinthians. Gente, é o seguinte, eu vou sair daqui hoje, vou fazer um repto a alguns de vocês. É a todos, mas alguns eu tenho condições mais de pressionar. Não, o Dula é de casa, o Dula sempre tem tempo. Eu vou falar para vocês, vou deixar algumas imagens. Menina, presta atenção. Vou falar para vocês, deixar com vocês algumas imagens. Tá? Então, eu queria que vocês guardassem primeiro a ideia do círculo e depois a ideia dos 10, que eu vou explicar para vocês o que é. Queria estar aqui uma coleguinha minha que trabalha, a Ana, que está me ajudando, e está aqui o companheiro que trabalhou no IEP muitos anos, Alexandre, que foi o que teve, junto com o Tonico, a ideia de como montar os HQs. Esses HQs que vocês têm aí, surgiu desse físico e de um antropólogo. Imagina, né? A gente trabalha com educação e arruma um físico e um antropólogo. E pior que deu certo. E, claro, que nada disso teria saído sem a Fundacentro, particularmente da nossa companheira Arline. Mas a ideia matriz, que é baseada nos diálogos do Galileu, dos personagens, é do Alexandre, desse leitor atento do como se faz a transmissão do ensino da ciência, que agora, por acaso, é funcionário. Por acaso não, fez concurso da Fundacentro, não é isso? Bom, eu queria falar primeiro para vocês de um personagem que eu acho que é o último, junto com o Mandela,
o último representante de uma geração de quadros revolucionários comunistas vivos que são absolutamente respeitados, que é o presidente do Uruguai, o Mujica. Se tem uma pessoa hoje que é citada como pessoa do bem no mundo, é ele. Tá? Impressionante como ele, um paizinho, um paiseco, como se diria, consegue pautar uma série de questões. Por que eu estou falando do Mujica? E vamos chegar no círculo. Porque o Mujica, ele foi um dos dirigentes tupamaros que ficaram mais de 10 anos presos. Guarde os 10 anos, o 10. Na verdade, foram 12, 13 anos da direção, que ficaram como reféns, sendo deslocado. O Uruguai é um país pequeno, mas tem distância de 600 quilômetros dentro do país. E eles ficavam em prisões não declaradas, a família não sabia qual era a prisão, e ficavam deslocando eles de prisões. Nunca tiveram uma cela de largura maior que o corpo deles. Ou seja, esses caras nunca deitaram direito na cela. Durante mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Tá? E quando a família ia visitar, tinha que ir lá em Montevidéu, perguntar onde estava, e às vezes chegava lá e já tinha sido transferido, sem avisar a família. Porque são duas coisas que funcionam separadas, a visita das condições de prisão. Bom, junto com um desses, além da Lúcia Trompovski, que é a companheira do Mujica, tem uma pessoa que se chama Engler, Henry Engler, que é um grande cientista hoje, que foi um desses reféns. E o Engler tem um filme que conferi agora, está integral no YouTube, O Círculo, El Círculo, está em espanhol, né? El Círculo. E o Engler é um cara que estuda como acontece a degeneração do cérebro. Tem a ver com Alzheimer, com essas coisas. Ele está na Universidade de Uppsala e agora é professor emérito na Universidade do Uruguai. E está tentando montar lá um laboratório de neurociência, cooperação com os suecos e tal. Num certo momento, chegou lá para um pedido de alguma coisa ligada aos voos nos Estados Unidos, da América do Norte, um pedido de que ele estudasse no cérebro a privação do sono. Né? E o Engler falou lá para a chefia do Uppsala que se recusava a participar dessa pesquisa, porque as sacanas desses americanos estão querendo estudar como torturar a gente. Parece delírio, né, de ex-preso político, né? E foram ver, era isso mesmo. Era um estudo para ver como o extremo que o ser humano reage quando é privado de sono. Tá? Eu começo falando dessas pessoas e do círculo para a gente discutir muito, um pouco o que a Ana falou, que os outros falaram, que a gente fica meio abestado diante das pesquisas, meio idiotizado diante dos produtos. Não é? Então, como que a gente tem que manter essa faquinha nossa, aquela de 2 gumes na mão, né? Afiadinha contra essas coisas. E por que o círculo? Porque o Engler, quando esteve preso, ele ficava na solitária e ele percebeu que estava pirando. Ele achou que estava tendo delírio, que ouvia vozes. Então ele construiu, e ele era proibido de ler qualquer coisa que não fosse a Bíblia. Proibido de ler qualquer coisa que não fosse, durante anos. Mantém a sua sanidade mental numa cela pequena, sem nunca ter vaso sanitário. O soldado tirava os dejetos quando queria, 1 dia, 2 dias, depende da situação. Tá? E ele achou que estava perdendo a sanidade. Então o que ele fez? Ele construiu um círculo imaginário. Ele só punha dentro do círculo que ele queria. Então imagina o esforço mental que esse cara fazia para só pensar em coisas que estivessem dentro do círculo. Né? Só como ele estava lendo muito a Bíblia, ele acabou, e acho que é parte desse processo, ficando mórmon.
Porque também a única pessoa que ele podia ter acesso para conversar é se ele pedisse alguém de alguma religião. Quando ele sai da cadeia, ele encontra o Sendic, que é o principal dirigente do Tupamaro, que tinha o queixo destroçado, estava apodrecendo essa área do corpo aqui. Eles soltaram ele já na abertura uruguaia, ele morreu um mês depois, no exílio. E quando o Sendic levou um choque, ele falou, eu virei mormon. O Sendic falou, mormon? Imagina pra gente, né, virar mormon. Meio estranho, né? Aí ele falou, mormon. Tá bom. Como é que é ser mormon? É isso, isso e isso. Aí no outro dia o Sendic falou, você não é mormon, você tinha que ter feito tal coisa. Não falou que mormon faz tais coisas, né? Bom, então esse círculo que o Engler me motivou para trazer essa discussão para vocês aqui, que é um círculo, evidentemente, a parte de dentro do círculo fechado, que ele queria construir o raciocínio, eu quero sair do círculo. Eu já vim em alguns seminários aqui, da Renonossoma, já tivemos em outras atividades que o Paulo organiza, e isso que a Ana falou uma coisa preciosa ali na intervenção dela, no final de uma das telas, ela disse assim, a difusão dos HQs. Nós trabalhamos um projeto que estamos tentando encerrar, e esse é o repto dos 10 aqui, que é outro assunto que eu quero falar com vocês. O último produto é essa cartilha que vocês viram aí fora, dando tecnologia no campo, que é mais uma edição das HQs que a Arline, o grupo da Fundacentro, consegue puxar. Esse material está disponível em PDF. Mas, no entanto, não teve um sacana de um sindicalista que imprimisse isso e fizesse 1 milhão de cópias. Ou 100 mil cópias. Ou 10 mil cópias. Ou 1000 cópias. Então, tem alguma coisa errada na nossa maneira de difundir as nossas ideias. Que a mim não basta falar aqui para vocês. Vocês são muito importantes. Mas a mim interessa os trabalhadores. Nós estamos falando o Lenin dizia, política é uma coisa que se faz com milhões de pessoas. Eu estou fora dos círculos de iniciados, pequenos grupos, das seitas, totalmente. Então eu quero discutir política com milhões de pessoas. Qualquer ação só é efetiva se envolvemos milhões de pessoas numa ideia. Então por isso eu quero sair do círculo. Sair do círculo significa construir instrumentos, né, alternativas, possibilidades, construção de ideias, para que as pessoas tenham adesão às ideias. Eu acho que a batalha do transgênico está perdida, por exemplo. Totalmente perdida. Dos transgênicos. Perdida. Se 50% da produção do milho, a estatística oficial, é transgênica, tá? E eu não conheço uma criatura no mundo que olha uma latinha de milho para comprar, está institucionalizado aqui, e eu não sei se os caras rotulam ou não rotulam, mas como que não rotulam? O que fazem com milho que não é transgênico? Ou com o que é transgênico? Eu não sei mais nada. Entendeu? Então, eu queria falar para vocês de duas coisas. E é aqui que entram os 10. Eu preciso arrumar. 10 é um número mágico. Mas pode ser 12, pode ser 9. Hoje eu tenho um colaborador, como é que se diz? Online, ligado o tempo todo, que é o Duley. O tempo todo você enche o saco dele, ele nunca reclama e sempre dá retorno. E muitos outros nessa sala que nos ajudam. O que nós temos aqui como material de um projeto que era destinado a discutir a nanotecnologia com os trabalhadores rurais? Nós temos que fazer um guia, que já fizemos N versões e nunca estamos satisfeitos. Eu, particularmente, nunca estou satisfeito. Porque se você faz um guia, primeiro ele tem que concorrer com a internet. Mas também você tem que levar em conta que muita gente, principalmente algumas pessoas mais velhas, ou que moram em certas regiões do Brasil, não usam tanto a internet assim. Nem tudo é internet. Tudo bem. Então, um guia escrito ele tem que ter uma utilidade que, diante da internet, ele tenha uma validade. Então, estamos com uma dificuldade enorme de fechar esse guia, que é para entender as nanotecnologias. Depois, nós temos materiais espetaculares produzidos, nas mais diversas fontes, com muita
de muito didatismo, de muito boa qualidade. Então, um guia não pode ser pior, muito pior do que esses materiais que nós já conhecemos. Tem vários materiais que vocês conhecem, eu conheço, não é isso? E tem um problema, que a todo dia eu recebo alguns ou dezenas de e-mails, e às vezes, muitas vezes, e-mails repetidos, do mesmo assunto, né? Sobre nanotecnologia. Quer dizer, vá viver com essa massa de informação, inclusive tentando separar o que é novidadeiro, o que é científico, o que é crítico. Então, eu acho que nós temos necessidade, e não tem um lugar melhor para discutir isso, que com a Renanossoma. Nós temos necessidade de criar instrumentos referenciais para as pessoas que estão fora desse círculo, que são os trabalhadores, em primeiro lugar. E eu acho que nós não estamos avançando nesse aspecto. Não estamos avançando. Mas não é que não tenha muita energia colocada nisso. O Fundacentro faz um esforço enorme, a Renanossoma faz um esforço enorme. Diversos pesquisadores aqui fazem, diversos sindicalistas fazem, como os companheiros mostraram que estão fazendo. Não é isso? Mas é muito pouco. Diante do problema e da construção de ideias com milhares ou milhões de pessoas. Por exemplo, essa ação que os metalúrgicos fizeram com os cipeiros é exemplar. Porque não é os metalúrgicos. Os metalúrgicos têm os interesses mais variados. O cipeiro não. O cipeiro é o cara da saúde. Então, a campainha dele de saúde está mais ligada que no trabalhador comum. Então, ótimo. Esse é um público para difundir isso. Então, acho que... Agora, nós estamos falando de um sindicato, não é isso? Importante, mas um sindicato e não sei quantos mil sindicatos temos no Brasil. Então, aí, nessa toada, realmente vai ser 50 anos para a gente virar o jogo, para discutir, ou para encarar o problema, ou para criar um problema, né? Vamos dizer assim. Qual o repto que eu estou fazendo aqui àqueles que queiram? Alguns a gente vai nomear como colaboradores ad hoc. Mas se alguém quiser ajudar, nós fizemos esse CD. Esse CD, fizemos não sei quantas cópias, muito mais do que o projeto pedia, que tem uma visão crítica sobre... E foi discutido com o grupo todo, Dule, Aline, Glícia, Paulinho, Alexandre, todo mundo aqui que participa com a gente da Renanossoma aqui em São Paulo, ajudou a fazer. O que nós tentamos fazer? Pegar as questões, o que é nano, não é? Depois, o que é... Está acabando o tempo aí, Paulinho? Tá. Para entender as nanotecnologias, trabalhadores de nanotecnologias, que são os vamos ter que retomar com essas produções novas de vocês, não é isso? A agricultura e nanotecnologias, inclusive colocamos o Duley, artigo do Duley, que estava aqui, e do Roberto Rodrigues, que é o Roberto Rodrigues, fala da visão mais agrobista da nanotecnologia, o Duley fala da visão crítica, não é isso? Meio ambiente e nanotecnologias, tem documentos bastante bons, ética e nanotecnologias, com aquele material, entre outros, do Jean-Pierre Dupuy. Então, esses foram os títulos que nós achamos, e dentro colocamos vários arquivos, para fazer um CD que a pessoa disse assim, o que é isso? Como que é isso? Está aqui.